A paz do Senhor. Vamos começar então. A paz do Senhor, povo de Deus. Glória a Deus por cada um que está nos assistindo agora pelo aplicativo do Zoom e também pelo Facebook. Glória a Deus. Vamos iniciar mais um Tadel. Eu estou com 2 notebooks para a gente poder assistir e passar para vocês aí na melhor qualidade. Eu assisto vocês, vocês me assistem. E também estamos ao vivo pelo Facebook. Estamos com várias Iamirs juntos, agora nesse Tadel unificados. E é muito importante vocês todos estarem com o microfone fechados e somente o visor da tela e do vídeo aberta. Vamos iniciar com uma oração. Em nome de Jesus, você fecha os teus olhos. Vamos iniciar agradecendo a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Deus é bom demais. Fecha os teus olhos. Pai, nós te glorificamos e te bendizemos por tudo. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo louvor e toda adoração. Declaramos a tua fidelidade, as tuas promessas. Declaramos, ó Pai, que o Senhor esteja derramando as tuas bênçãos, Senhor, a tua paz, o teu mover, em nome de Jesus, sobre cada vida, Deus. Eu declaro, Deus, sobre cada um agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, as bênçãos do Senhor, Pai, aqueles que estão nos assistindo, Deus. Declaramos, ó Pai, o teu Santo Espírito, Pai, cuida, move, age no sobrenatural de cada vida, Senhor. E eu abençoo desde já esse Tadel, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém com a mãozinha assim, ó. Glória a Deus no amém com a mãozinha. Aleluia. Essa é a forma de você dar glória a Deus, né? Aqui pelo aplicativo do Zoom. E você também que nos assiste pelo Face, né? Glória a Deus. Amados, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 3. Não, eu vou escutar. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3. Vocês vão mantendo aí o microfone fechado. Gálatas capítulo 3, versículo de número 3. Aleluia. Quem achou faz assim com a mãozinha para eu ver. Oh, glória. Povo bom de Bíblia aqui, né? Está escrito assim: sois assim, insensatos, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Paulo faz essa pergunta. Bom, eu quero falar para vocês de uma igreja atual, viva, cheia do Espírito Santo. Tem uma igreja viva e cheia do Espírito Santo me assistindo? Dá um glória a Deus aí. Já. Glória a Deus, glória a Deus. Já. Aleluia, Já. santo é teu nome. Amados, o que acontece? Esse texto, ele fala de espírito e carne. E, obviamente, que quando a gente fala de espírito, a gente fala de Deus, a gente fala da presença de Deus. Quando alguém está buscando a presença de Deus, quando alguém está simplesmente querendo saber mais de Deus, o que acontece? Normalmente as pessoas que pregam a palavra de Deus usam uma pessoa chamada Moisés. Moisés foi uma pessoa referência no Antigo Testamento de um homem que teve intimidade com Deus. Já ouvimos diversas histórias, já ouvimos várias situações em que Deus falou com o povo através de Moisés. Muitos pregadores usam o texto de Moisés para falar que ele viu a Deus face a face. Muitos pregadores usam para dizer que ele ouviu a Deus, que ele escreveu os mandamentos, todas as leis. Ele é referência e, por certo, é mesmo. Se tem um homem no Antigo Testamento que se moveu pela voz de Deus, foi Moisés. A começar, logicamente, de Êxodo, capítulo 3, que ele deu uma resistida, ele relutou um pouquinho, e aí o que aconteceu? Ele acabou indo, né, para falar com Faraó. E ali em diante ele começou um relacionamento poderoso com Deus, um relacionamento de intimidade com Deus. E a Bíblia diz que esse homem se moveu em cima da voz de Deus.
e ele falava com Deus, ouvia Deus, Deus honrava ele subia no monte, ficava dias ali orando, falando com Deus, descia do monte, o seu rosto resplandecia. A Bíblia diz que as pessoas viam nele que a glória de Deus estava na vida de Moisés. A palavra de Deus diz que também Moisés levou o povo para ver um pouco do que Deus poderia fazer, e ali veio ali um poder sobrenatural de Deus para que ele pudesse simplesmente mostrar que Deus estava ali presente com o seu povo, e o povo ficou com medo, porque Deus se manifestou de uma forma ali do sobrenatural da natureza, e ali o povo ficou com medo, mas ali o povo começou a ver que Deus estava na vida de Moisés. Só que quando a gente estuda as Sagradas Escrituras, a gente vê as pessoas falando de Moisés o tempo todo, a gente vê as pessoas ali falando, né? Moisés era um homem íntimo com Deus. Só que eu quero dizer algo para vocês. Em muitos momentos Deus falou com Moisés, mas vocês sabem que a vida de Moisés foi marcada de 40 em 40 anos. O primeiro 40 anos foi dentro do palácio de Faraó, o segundo 40 anos foi no deserto, e o terceiro, no deserto não, com o seu sogro apacentando ovelhas, e o terceiro foi fazendo a obra, libertando o povo e entrando no deserto. Só que, quando chega a mais ou menos perto dos seus 2 anos no deserto, 2 anos no deserto, Deus encerra a voz dele para com Moisés. Porque até no finalzinho do primeiro ano de deserto, após atravessar o Mar Vermelho, Deus não fala mais com Moisés. Deus volta a falar com Moisés nos 38 anos e meio. E esses 30 e poucos anos, o povo apenas obedece o que Moisés falara por conta das experiências anteriores entre Moisés e Deus. E esse meado aí no deserto, Moisés, um homem que tinha sede da presença de Deus, esse homem ficou ali sem ouvir a voz de Deus. Há quem diga que Moisés era um homem íntimo, sim, mas querido, Deus não era igual a gente que conversa todos os dias. Deus vinha num propósito específico. Após Moisés escrever todas as 613 leis, ele simplesmente ficou repetindo ao povo durante o período do deserto, mas Deus se fechou e Deus se calou. Mas aí, perto dos seus 40 anos, Deus volta a falar, e quando Deus fala, o que acontece? Ali, novamente, ali entra as experiências para atravessar e outras experiências mais. Por que eu estou falando dessa introdução? Eu estou dizendo porque a gente sempre usou a figura de Moisés como um homem que tinha sede da presença de Deus e que ouvia a voz de Deus. E embora a gente sabe que no finalzinho ele teve um deslize, que Deus falou para ele falar com a rocha e ele bateu na rocha e vice-versa. Eram 2 situações. Uma era falar, a outra era bater, e ele ali meio que errou. E perdeu ali por conta daquele momento a entrada na Terra Prometida. Mas, quando a gente fala, né, quando a gente fala que Moisés era íntimo de Deus, que ele tinha sede de Deus, eu acredito muito nisso. Primeiro, porque Moisés subiu no monte para falar com Deus 40 dias, desceu com as tábuas dos 10 mandamentos, o povo estava lá adorando o bezerro de ouro, e aí o que aconteceu? Simplesmente ele quebrou e subiu de novo. Veja só, quem é que em sã consciência quebraria e subiria de novo? Ele subiu de novo. Ele gostava de ficar na presença de Deus. Só que eu fico imaginando como que foi Moisés, né, nesse período aí, de que ele ficou somente lendo o que Deus já tinha falado anteriormente. Ele deve ter ficado assim, né, preocupado. Então, ele acabou falando assim, puxa, é tão bom a presença de Deus. E aí nada. Agora eu te pergunto, e nós? Nós, hoje, estamos vivendo um tempo onde nós não precisamos ver Deus de 1 ano para depois 38 anos. Nós vivemos num tempo do mais privilegiado possível que existe. E o tempo em que nós vivemos é o tempo em que Deus derramou a sua graça e derramou o Espírito Santo dele sobre a nossa vida. Quantos creem que esse é o melhor tempo de todos os tempos? Levanta a mão e dá glória a Deus. Glória a Deus. O que acontece, queridos? Nós precisamos entender o seguinte: Moisés, com a sede dele,
Eu te faço uma pergunta. Se ele estivesse presente aqui nos dias de hoje, com essa abertura que nós temos para o Espírito Santo, que nós adoramos a Deus e temos a fala do Espírito Santo dentro do nosso coração. Você acha que Moisés seria um cristão normal? Você acha que Moisés seria um cara semelhante, talvez, a muitos de nós? Ou ele já buscaria muito mais experiências sobrenaturais? É isso que a gente precisa entender. Nós temos que entender isso. Queridos, o tema desse Tadel de hoje tem um nome. Significa e chama um discípulo submisso ao Espírito Santo de Deus. Então, diga para quem está do seu lado aí, diga assim, ó, um discípulo submisso ao Espírito Santo de Deus. Aí eu te faço uma pergunta. Você tem sido submisso ao Espírito Santo de Deus? Pense nisso. Você tem sido submisso ao Espírito Santo de Deus? Amados, como eu disse, Moisés, se ele estivesse aqui, tendo o privilégio como eu e você temos, para que a gente possa ter o Espírito Santo, ninguém seguraria Moisés. Moisés se moveu para falar com Faraó por conta da trindade da primeira pessoa. Nós hoje temos o Deus que é a terceira pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. Então ele está dentro de nós. Moisés viu a Deus num relance. Nós temos o Espírito Santo morando dentro do nosso coração. Muito melhor do que o que Moisés viveu. Além da palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, não falando conosco de ano em ano, mas falando conosco todos os dias. Nós temos o Espírito Santo para falar. Por que eu entrei nesse assunto de Gálatas? Gálatas foi um povo que foi discipulado, né, e cuidado pelo apóstolo São Paulo. E Paulo pregou Cristo morto e ressurreto para a igreja de Gálatas. E pela fé, esse povo de Gálatas recebeu o Espírito Santo e começou a sua caminhada no Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, ouvindo o Espírito Santo, sendo submisso ao Espírito Santo e se movendo pelo Espírito Santo. Só que passou um tempo, eles começaram a se interessar por questões da lei, pelas questões das experiências do Moisés. E aí Paulo começou a dizer assim, ó, nós não estamos na lei, nós estamos na graça. E aí Paulo faz uma pergunta confrontando aquela igreja. Vocês começaram no Espírito e vocês vão ser aperfeiçoados na carne? O que Paulo está dizendo? Ei, você começou no Espírito, continua no Espírito, termina no Espírito. Igreja de Gálatas, vocês são discípulos do Senhor Jesus. Começamos muito bem no Espírito. Agora, queridos, será que é só a igreja de Gálatas que pode mudar de transporte? Entra no veículo do Espírito, desce e entra no veículo da carne? Será que somente aquela igreja está sujeita a isso? Eu quero dizer a vocês, não. Talvez hoje nós não somos tão apegados como aquela igreja de Gálatas, que era apegada nas questões da lei. Talvez nós já fomos tratados por isso. Nós já não estamos nessa fase de querer ficar checando e observando a lei. Nós estamos na graça. Mas será que não existem outras coisas que talvez no meio dessa nossa caminhada como um discípulo de Jesus, não está querendo nos aperfeiçoar na carne? E aqui a gente começa essa reflexão. Aqui a gente começa entendendo isso. Muito lindo Moisés com aquela sede de Deus, mas eu também tenho que ter e tenho que ter além do que Moisés teve. Se Moisés teve experiência porque Deus falou, eu te digo mais, o Espírito Santo vem falando cada vez mais. Deus se revelou a Moisés, sim, mas o Espírito Santo se revela a nós e fala a nós muito, 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 muito mais do que Deus falou a Moisés. Queridos, a palavra é importante, nós precisamos seguir a palavra, mas o Espírito Santo nos ajuda. E como discípulo, nós precisamos colocar os nossos ouvidos para ouvir e ser submisso, porque não é só ouvir o Espírito Santo, não é somente deixar o Espírito Santo falar, mas é ser submisso ao Espírito Santo.
Amados, uma das histórias que me impacta a respeito do Espírito Santo, eu quero que vocês abram a sua Bíblia, no Evangelho de São Lucas, capítulo 2. Pode abrir a sua Bíblia. Lucas, capítulo 2, versículo de número 25. Glória a Deus. Todos acharam? Dão glória a Deus e com a sua mão. Amém. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Para por aí, depois a gente continua. Não fecha a tua Bíblia, por favor. Não fecha a Bíblia. Você reparou o texto que eu estou lendo? Eu não estou lendo Atos dos Apóstolos. Eu não estou lendo a descida do Espírito Santo. Eu estou lendo o Evangelho de Lucas. Eu estou lendo um texto antes de Jesus nascer. A primeira pessoa da Trindade é Deus Pai, a segunda é o Filho e a terceira é o Espírito Santo. Estou lendo um texto onde nem a segunda pessoa tinha vindo à Terra. E esse texto já diz que o Espírito Santo estava com Simeão. Agora, hoje, nos tempos de hoje, a gente já sabe que o Espírito Santo desceu. A gente já sabe que ele habita entre nós. Nessa época, o Espírito Santo não tinha descido sobre toda a carne. Agora, olha como isso é forte. Se hoje, que está muito mais evidente, tem um irmão cheio de Espírito Santo do teu lado, tem uma irmã cheia de Espírito Santo do teu lado, é mais fácil a gente ficar sensível à voz do Espírito Santo. Mas esse homem, não tinha ninguém cheio de Espírito Santo perto dele. Mas olha a sensibilidade. Ele estava com o Espírito de Deus. Estou falando de uma época que ainda o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre toda a carne. Agora olha o versículo 26, como é forte. Está escrito: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Não fecha não. Nós vamos meditando ponto a ponto. Sabe o que o texto falou? Que o Espírito Santo revelou. Eu não preciso falar muito para você se o Espírito Santo revela ou não revela. Quantos aqui já ouviram o Espírito Santo revelando algo no seu ouvido, no seu coração aqui? Levanta a mão. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o Espírito Santo, ele fala, ele revela. Agora, querido, se você sabe que o Espírito Santo revela, eu te pergunto, tudo que o Espírito Santo vem falando nos últimos dias, no seu coração, você tem deixado ele agir? Você é um discípulo do Senhor. Você precisa mover-se, guiar-se pelo Espírito Santo. Tem gente que o Espírito Santo fala, mas a pergunta é, olha o 27, olha o texto 27, de um homem que não só foi revelado pelo Espírito Santo, que ele não iria morrer antes de ver o Cristo. Olha o 27, está escrito, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Olha o que acontece, queridos. Você pode ter entendimento do que é você pegar Jesus no colo? Quer uma experiência dessa? Moisés viu Deus face a face, ouviu a Deus, falou com Deus, mas Simeão pegou Jesus no colo. Por que que ele teve essa experiência sobrenatural? Olha o 27, início do 27. Aí está escrito, o início do 27 diz o quê? Movido pelo Espírito Santo. Sabe, amados, o Espírito Santo fala, mas se nós não
movermos em cima dessa voz, não vai adiantar de nada. Nós precisamos nos mover na voz do Espírito Santo. O Espírito Santo às vezes quer falar com você, está falando com você já tem dias. E o que está acontecendo? Você às vezes tem bloqueado, resistido à voz do Espírito Santo. Olha que experiência sobrenatural. Quero te dizer que toda vez que o Senhor, através do Espírito Santo, fala conosco, são experiências que nós estamos vivendo. É importante você viver as experiências com Deus. É importante você não abrir mão disso. Se o Espírito Santo, querido, resolveu habitar na tua vida, você já parou para pensar que a forma e a reverência a Ele deve ser maior até do que a de Moisés? Olha só o temor que Moisés tinha. E ali nós temos que tomar por base. Queridos, tem muitas pessoas na Bíblia que tiveram experiências com Deus. E essa é uma das mais marcantes, por quê? Porque era somente ele que teve essa revelação. E ele teve esse mover. O Espírito Santo, a gente tem que aprender. Nós precisamos aprender a nos relacionar com o Espírito Santo. Quantos aqui hoje querem aprender como se move pelo Espírito Santo? Eu quero falar disso. Um discípulo hoje vai precisar se mover pelo Espírito Santo. Levanta a sua mão, dá um glória a Deus. Aleluia. É muito importante você aprender como que o Espírito Santo fala. Às vezes a gente não sabe, como discípulo, discernir a voz do Espírito Santo. Querido, seja sincero. Você sairia da tua casa para ir para um culto, tendo a certeza, pode ir lá hoje que eu estou revelando para você. Olha que experiência forte. Vai acontecer assim, 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 assim. Você ser movido. Ele foi para o templo, não como um dia de culto normal, ele foi para o templo porque havia uma intimidade e um relacionamento com o Espírito Santo. E eu te faço uma pergunta, você vai para o culto, você fica assim, sabe Deus o que vai acontecer hoje? Numa incerteza, mas ele não, ele foi sabendo, ele foi movido pelo Espírito Santo. E aí ele viveu uma experiência. Deus quer levar você, discípulos, aqueles que têm sede, quantos têm sede? Deus quer levantar vocês, quer colocar vocês para viver experiências sobrenaturais. Muitas pessoas diziam assim, se eu tivesse mais tempo para ter experiência com Deus. Se é um tempo que você pode dizer que você tem experiência com Deus, é agora. Se é um tempo que você pode dizer que você tem oportunidade para ter mais experiência com Deus, é nessa quarentena que você está mais preso aí, de certa forma, na sua casa. Você precisa de aproveitar esse tempo, querido. Moisés parou tudo. Aqui o Simeão foi sensível. Gente, você já parou para pensar que não foi só Simeão? A Bíblia diz uma história, deixa eu contar outra história para vocês. A Bíblia diz uma história de um homem chamado Filipe. Filipe viveu fortemente algo sobrenatural. A palavra de Deus diz que Filipe, ele estava indo para um determinado lugar e o Espírito Santo disse assim para ele, assim, aproxima-te desse carro e acompanha-o. O carro que o Espírito Santo estava movendo Filipe era o carro do eunuco. Filipe não sabia que ali existia uma pessoa ali que estava sedenta por Deus. Mas ele foi movido pelo Espírito Santo. Chegou lá, ele encontrou o eunuco lendo a Bíblia. E aí os dois sentaram e conversaram e disseram assim, tudo bem? Tudo. O que você está lendo? Estou lendo Isaías. E você está entendendo? Ele disse, como que eu vou entender algo que ninguém me explica? Agora eu te faço uma pergunta. E se Filipe não estivesse atento, submisso ao Espírito de Deus? Porque a Bíblia diz que o Espírito revelou, aproxima. O Espírito disse isso para ele. Vai até aquele carro. E era o carro que o etíope eunuco estava voltando. Amados, ele ali falou de Deus, falou de Jesus. Um perguntou para o outro assim, o que me impede de ser batizado? Desceu as águas? Nada. Vamos ali no rio. Batizou ele. Uma vida foi salva. Uma vida foi salva. Por quê? Porque existiu um homem submisso ao Espírito Santo. E discípulo tem que ser submisso ao Espírito Santo. Primeira coisa, repete comigo assim, eu sou um discípulo. E diga assim, eu preciso ser submisso ao Espírito Santo. Aleluia. Posso te falar uma coisa? Deus vai mover você a certas atitudes que você não vai entender nada no início. Mas depois ele vai te levar a certos lugares, vai mover você a falar com certas pessoas que talvez você nunca conheceu. Deus vai te levar a lugares que você
não imagina. Seja sensível. Talvez vai ser de manhã à tarde. Às vezes você vai estar indo para a lotérica pagar uma conta. Agora é só a lotérica que paga a conta. Você vai estar indo para um lugar pagar uma conta. E Deus vai mover você a falar com certas pessoas. A dizer para alguém assim, ó, Jesus te ama. E você sabe o que vai acontecer? Esse vai ser o início de uma obra maravilhosa que Deus vai fazer na vida dessa pessoa. E Deus vai salvar essas vidas. Mas Deus só pode fazer isso se nós que formos discípulos formos submissos à voz do Espírito Santo. Eu não sei você, mas já deve ter acontecido com você sim. O Espírito Santo fala lá no fundinho do teu espírito, fala assim para você assim, ó, ei, fala com aquela pessoa está precisando ouvir falar de Deus. Ei, dá um abraço naquela pessoa. Ei, aquela pessoa, você está vendo como ela está mal hoje? Liga para ela. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já deve ter falado isso para você. Você está vendo o status daquela pessoa não está bem. Liga para ela, manda uma mensagem, manda um áudio, manda um texto. E depois você foi lá, mandou, aquela pessoa leu, ouviu, assistiu, e aquilo veio como um bálsamo na vida dela, ou na vida dele. E depois aquela pessoa disse assim, olha, eu estava mal, mas graças àquela palavra que você liberou sobre a minha vida, o meu dia mudou. Eu tenho certeza que Deus deve ter feito isso com você já. Só que Deus não parou, o Espírito Santo não parou. Você já deve ter vivido experiências sobrenaturais. Certa vez, uma moça de Tanabi foi para o encontro, voltou do encontro cheio do Espírito Santo. E na segunda-feira, após o encontro, ela foi orar e o Espírito Santo falou para ela assim, ei, eu quero que você levante, sai do teu quarto e vai até um lugar. E ela não entendeu nada. E ela achou aquilo uma coisa muito doida. Essa é a palavra. E ela foi. E ela falou, eu já aproveito que eu tenho que pagar a conta, eu vou pagar a conta. Olha para você ver como é que é, né? A gente normalmente quer colocar o nosso eu no meio. Eu vou aproveitar e vou pagar uma conta. Aí ela pegou e foi. Aí, de repente, o Espírito Santo falou assim, eu não mandei você virar nessa rua. Eu quero que você vira nessa outra rua aqui. Aí ela disse, mas a lotérica é para cá. Não, mas é para virar para cá. Mas se eu virar para cá, eu vou chegar na praça. É para ir na praça. Chegou na praça, tinha uma moça sentada no banco da praça. O Espírito Santo falou para ela assim, ei, vai conversar com aquela moça. Aquela moça está em depressão. Satanás tem colocado na mente dela para ela se suicidar. E ela disse, eu não conheço a moça. Eu nem daqui eu não sou. Eu vim de outra cidade. Vai lá sentar com aquela moça. A moça estava sozinha. Ela sentou ao lado da moça e disse assim, eu não te conheço, não sei quem você é, eu só sei de uma coisa. Eu estava orando no meu quarto. O Espírito Santo falou que eu tinha que vir até um determinado lugar, eu não sabia quem era, o que eu tinha que fazer. Eu tentei mudar de lugar, que eu tinha que pagar uma conta, mas o Espírito Santo falou que era para eu virar para cá e chegar nessa praça. E ele me mostrou você aqui, a hora que eu vi, falou assim, vai lá, senta com aquela pessoa, que você está muito mal. E antes que ela dissesse que o Senhor tinha revelado que ela estava com pensamentos de morte, aquela moça virou e falou assim, eu estou mal. Eu estou aqui pensando seriamente em como eu vou dar cabo na minha vida hoje. E aí ela disse assim, se eu te disser que o Espírito Santo me revelou isso, você acredita? Ela disse assim, acredito. Ela ficou arrepiada na hora. E aí ela teve a oportunidade de falar de Jesus, de orar na praça. Ela falou assim, eu já estava ali. Eu já estava cheio de ousadia. Quando eu entendi que tinha um propósito, porque até então o propósito não estava claro, a experiência do Espírito Santo não estava clara, eu apenas me movi. Eu apenas fui guiado pelo Espírito Santo, mas não estava claro. Mas quando eu vi que estava claro, quando eu enxerguei que realmente era uma experiência sobrenatural, eu fiquei numa ousadia tão grande que eu impus as mãos sobre aquela moça lá na praça e eu orei para aquela moça. E de repente aquela moça começou a ficar bamba ali na praça. E eu não me preocupei com ninguém que estava indo ou passando ou vendo, e ali eu expulsei um demônio. Eu nunca tinha orado por ninguém, e ali eu estava expulsando um demônio. E estava expulsando o espírito de morte. Sabe o que eu aprendo, querido? Deus quer nos dar experiências novas. Não é somente ouvir essa experiência que eu estou falando. Não é somente ouvir a experiência do Moisés que desceu do monte com o rosto brilhando. Essa experiência de Filipe, que foi movido, foi sensível ao Espírito Santo, sabe o que aconteceu? Fez com que ele fizesse algo inesperado. E a gente ser movido pelo Espírito Santo, a gente tem que estar sendo assim. Eu sei que tem gente que deve estar me ouvindo, que deve estar falando assim, ó, eu sou tímido. Eu jamais teria coragem de fazer isso.
Só que você precisa entender, se você quer ter um relacionamento com o Espírito Santo, qual é o propósito do Espírito Santo estar na tua vida e você não se deixar ser guiado por ele. Se ele está revelando para você, é porque ele sabe que você é capaz. Se ele está colocando no teu coração, é porque ele sabe que é você que Deus está escolhendo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Você pode se relacionar muito mais com ele do que Moisés se relacionou com a primeira pessoa da Trindade. Gente, eu fico imaginando, olha só para você ver que tremendo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus revelou para Pedro. Ó, tá vindo aí 3 homens falar com você. Tem um homem chamado Cornélio. Você imagina você tá na tua casa e agora o Espírito Santo falar para você assim, ó, ei, amanhã você vai receber uma ligação de uma pessoa tal que vai falar isso para você, assim, assim, assado. Aí no outro dia acontece. Você vai ficar maravilhado. E quer que eu te fale uma coisa? O discípulo de Jesus, ele deve ficar acostumado a ficar maravilhado com experiências desse ponto com o Espírito Santo. Nós precisamos buscar experiência. E na igreja não é só ir para ver o pregador. A gente precisa falar, Deus, eu quero experiência. Deus, eu quero ser movido. O apóstolo Paulo falou para aquela igreja de Gálatas assim, ó, vocês começaram no Espírito, mas agora, pelo jeito, pelo que eu estou vendo aí, vocês estão sendo aperfeiçoados na carne. Se estiver acabando, querido, questione o seu coração, se estiver acabando a tua voz em ser submisso e se mover pelo Espírito Santo, daqui a pouco eu e você vamos ser movidos na carne. Deus não quer que a gente seja movido na carne. Deus não quer que a gente seja aperfeiçoado na carne. Você sabe o que é ser aperfeiçoado na carne? É quando o Espírito Santo vem e diz algo no teu coração, vem diz algo para você no teu espírito, e você diz assim, deve ser coisa da minha cabeça, deve ser coisa da minha cabeça, deve ser coisa do meu coração. Quem já teve esse pensamento aqui? Levanta a mão, vamos ver se foi só eu aqui. Ô, glória. Então, põe a mão na tua cabecinha agora, em nome de Jesus, põe a mão na tua cabecinha e fala assim, ó, toda mente que atrapalha a voz do Espírito Santo, sai agora. Gente, isso é ter experiência com o Espírito Santo. Agora, é só isso que o Espírito Santo faz? Ele revela, ele vai falar para você fazer coisas que você vai falar assim, eu não consigo, eu não sei se eu vou dar conta, e talvez eu tenha medo. Não, não é isso não, você tem que entender que é Deus. Agora, deixa eu falar outra coisa que o Espírito Santo faz. Porque isso que eu estou falando, para os tímidos, vai falar, meu Deus, isso é muito difícil para mim. Mas para os ousados, aleluia, glória a Deus, eu já vivi isso, eu quero continuar vivendo isso. Mas deixa eu te falar outras coisas que você e eu temos que ser submissos ao Espírito Santo. A palavra de Deus diz que, a seguir, vou ler o texto, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, versículo 1. Vou repetir. Mateus 4, 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ô, pastor, enquanto o senhor estava falando aí que Deus ia dar revelação, eu estava gostando tanto. Enquanto a revelação era para eu evangelizar alguém, eu estava gostando tanto, pastor. Eu te faço uma pergunta. Se o Espírito Santo falasse com você, falasse o seu nome e dissesse assim, ó, fulano, ciclano, eu quero que você vá até um lugar para você ser tentado. Você já não ia fazer assim, tá amarrado? Sai, capeta. Hã? Você não ia falar isso aí? Aí eu te faço uma pergunta. Não tem que ter muita intimidade para saber que é o Espírito Santo que está falando até nessa situação? Te faço outra pergunta. Você seria movido a isso? O Espírito Santo, ele não só dá ordens, fala, instrui coisas sobrenaturais do lado bom, do lado gostoso. Vamos falar do lado gostoso. Mas ele também fala, move em cima de coisas difíceis. Fala para quem está do seu lado assim, ó. O Espírito Santo também fala com coisas difíceis. Abra sua Bíblia comigo. Atos capítulo 16. Olha só como que tem que ter uma submissão do Espírito Santo. Atos 16, versículo 6.
Atos 16, versículo 6. Vocês estão muito bonitos e comportados hoje, todos os microfones fechadinhos. Glória a Deus, hein? Continue assim. Quem achou Atos 16, versículo 6 aí? Dá um glória a Deus com a mão. Foi só eu falar, o cachorrinho já começou. Ai, ai, ai. Vamos lá então. Vamos ler o texto da Bíblia. Está escrito: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Depois eu vou ler o outro versículo. Para aí, olha para cá. Quantos aqui conhecem uma pessoa que é evangelista nata, que prega na rua, que prega para todo mundo, prega no mercado, prega no shopping, prega na fila do banco? Quantos conhecem alguém que não pode ver uma oportunidade que está falando de Jesus? Se falar assim, ó, vamos para a África, quer ir para a África, vamos para a China. Não, para a China agora ninguém quer ir. Mas vamos para o Japão. Não, o Japão depende. Mas enfim, vamos ser missionário ali, vamos ser missionário lá, vamos ser missionário acolá. Quantos conhecem aqueles evangelistas também que falam de Jesus em todo canto? Levanta a mão. Aleluia. Agora, imagina você que recebeu o mandamento do Senhor, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus mandou ir a todo mundo pregar o evangelho. Só que aqui o texto fala que o Espírito Santo impediu o apóstolo Paulo de ir para a Ásia. Você já imaginou essa situação do Espírito Santo? Olha que sensibilidade. É mais ou menos o seguinte, você que é do louvor, você que é da dança, você que é da intercessão. O Espírito Santo chega para você e fala assim, ó, hoje eu não quero que você intercede. Você vai falar assim, mas como? Deus me chamou para interceder, Deus me chamou para louvar, Deus me chamou para dançar. Como que eu não vou fazer isso hoje? Qual que era a função do apóstolo Paulo? Ir às nações pregar o evangelho. Mas olha para você ver como que ele é sensível e se submete ao Espírito Santo. É gostoso quando o Espírito Santo fala, vai. Mas também a gente tem que ser submisso quando o Espírito Santo fala assim, ó, não vai. A gente tem que ouvir o Espírito Santo no sim e no não. Você tem que ser submisso com o Espírito Santo quando ele fala faz. Mas você tem que ser submisso ao Espírito Santo quando ele fala assim, ó, não faz. E aí Paulo queria ir para a Ásia. E a Bíblia diz que o Espírito Santo falou assim, ó, vai não. Agora olha o versículo 7. Todos acompanham no 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Outro texto que o Espírito Santo disse não. Vocês estão entendendo como é que o Espírito Santo fala, gente? Fala para quem está do seu lado assim, o Espírito Santo não fala só coisa sim para você, só coisa boa. Fala assim, tem hora que ele fala não para você também. A gente consegue ser submisso quando o Espírito Santo fala não? A gente consegue ser submisso quando o Espírito Santo fala sim? Porque até o sim para algumas pessoas é difícil. Posso te falar uma coisa? Tem gente que o Espírito Santo vem falando assim, ó, vai para a célula, vai evangelizar, vai ganhar alma para Jesus. O Espírito Santo está lá, fala. Mas tem gente assim, vou não. A gente precisa ser submisso ao Espírito de Deus. Ele nos chamou para fazer uma obra maravilhosa dele em nossas vidas. Aí olha o versículo 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Quer dizer, Espírito Santo, olha como tremendo. Eles não deixaram Paulo ir para a Ásia, nem para a Bitínia. Mas no Troade, eles deixaram. Sabe o que significa isso? Um homem submisso ao Espírito Santo. Paulo era um discípulo tremendo. Falei bastante dele semana passada. Você também vai ser um discípulo guiado, direcionado pelo Espírito Santo. Vai ser submisso ao Espírito Santo. Graças a Deus que nas nossas igrejas aqui, né, tem bastante Iamir aqui. Iamires. Né? Tem bastante Iamir aqui. Graças a Deus que nenhum de nós somos desses que eu vou falar. Não é para você, não. Não é para você. É só para os que não estão assistindo. Porque aí a hora que eles assistirem, aí eles vão falar, puxa vida, vou ter que assistir para não falar meu nome. Tem gente que fala assim, eu não sou submisso a homem nenhum. Eu sou submisso só a Deus.
eu não obedeço o homem. Eu só obedeço a Deus. Você conhece alguém assim? Levanta a mão. Você conhece alguém assim? Vai ser difícil achar alguém assim. Ah, você conhece alguém assim? Agora, posso falar uma coisa? Pergunta para essas pessoas se o Espírito Santo já não falou um monte de vezes as coisas. Eu espero isso de você, eu espero aquilo. Pergunta se eles obedeceram. Não conseguiram. Paulo, a gente tem que aprender uma lição aqui desse texto com Paulo. Paulo, ele decidiu onde ele ia. Ele queria ir para lá, queria ir para cá, queria ir para cá, queria ir para lá. Só que ele também era sensível ao Espírito Santo. E aí você sabe o que eu aprendo aqui? Que ele não era senhor da razão. Tem que ser do meu jeito, tem que ser aonde eu quero, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser na hora que eu quero. Eu não aceito que me aperta, eu não aceito que me pressiona, tem que ser do meu jeito, tem que ser... Não, Paulo é o seguinte, Deus não quer que eu vou, não vou. Eu vou ser submisso, eu vou para Trode. Abra em Atos capítulo 20, você já está em Atos, abra no Atos capítulo 20. Olha o que o Espírito Santo faz, olha como esse discípulo era submisso ao Espírito Santo. Só tem mais 2 textos, esse mais um. Atos 20, versículo 22. Quem achou, dá um glória a Deus aí com a mãozinha. Aleluia. Olha o que está escrito no 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão, olha 23, que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olha para cá agora. Põe a mãozinha nessa pessoa que está do seu lado aí ouvindo com você. Fala assim, ó, escuta isso aqui. Tem coisa que você quer saber que você não vai saber. Agora fala assim, ó, e tem coisa que você não gostaria de saber, mas o Espírito Santo vai te revelar. Quantos entenderam isso? O que Paulo falou? Eu vou para Jerusalém, eu não sei o que vai acontecer. Quer dizer, isso ele até queria saber o que ia acontecer. Só que o Espírito Santo só revelou a outra parte. Qual é a parte? Eu só sei que o Espírito Santo falou que o que resta para mim é cadeia e tribulação. E a gente consegue mensurar o Espírito Santo falando esse tipo de coisa para nós? Gente, a gente tem que ser submisso. Posso falar uma coisa? Quando o Espírito Santo fala conosco, às vezes ele vai falar assim, ó, o que eu quero que você faça não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas ele quer que você seja submisso à voz dele. Nem todas as nossas ações serão fáceis. Mas o importante é, eu sou um discípulo que precisa ser submisso ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo, querido, ele fala. E ele não fala só para evangelizar, não. Ele não revela só que eu vou pegar Jesus no colo, não. Ele vai revelar que tem coisas para a tua vida que às vezes você vai ter que passar. Ele revelou para Jesus, você tem que ir para o deserto para ser tentado. Só que tem uma coisa, queridos. Tem uma coisa. Não importa o lugar, não importa a cena, não importa o que seja. Se o Espírito Santo revelou, ele vai junto. Ele fortalece. E quando o Espírito Santo, presta bem atenção, quando o Espírito Santo revela na vida de um discípulo algo que ele quer que você faça, ele vai te socorrer nos momentos que você entender que é difícil. E ele só está falando isso para você porque ele quer te dar experiência. Ele quer trazer experiência. Se eu abrisse um microfone aqui para você, que experiência espiritual que você ouviu do Espírito Santo? Qual foi a última experiência sobrenatural? E agora nós temos mais tempo em nossas casas. Agora é a hora da gente falar assim, Senhor, a desculpa era o trabalho. A desculpa é que eu tinha que levar o filho no inglês, na academia, tudo quanto é lugar. Agora não. Agora eu tenho oportunidade. Sabe, queridos? Deixa o Espírito Santo falar e aprenda a reconhecer a voz do Espírito Santo. Aprenda a reconhecer a voz do Espírito Santo. A tua vida foi entregue nas mãos de Deus. Quem fala contigo é o Espírito Santo. Se ele revelar alguma coisa que você achar difícil,
Você só pode restar falar o seguinte: Senhor, eu vou ser submisso. Eu vou ser submisso. Eu vou vencer. Porque eu estou sendo submisso ao Espírito Santo. Último texto que eu vou ler. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, 6. 1 Tessalonicenses 1, 6. Olha o que o Espírito Santo tem poder para fazer. Quem achou, dá um glória a Deus. 1 Tessalonicenses 1, 6. Está escrito assim, ó: com efeito, vos tornastes imitadores nossos. Olha o que Paulo está falando. Vocês tornaram igual a nós, imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Como que estava esse povo aqui? Estava cheio de tribulação. Só que eles tinham o Espírito Santo. Quando você é submisso ao Espírito Santo, até no meio da tribulação, ele consegue falar para você assim: ei, erga a tua cabeça. Seja feliz porque eu estou na tua vida. Não há luta ou situação que possa trazer tristeza, uma vez que o Espírito Santo está na nossa vida. Paulo falou assim: olha, eu admiro vocês. Vocês estão no meio de uma luta, mas quando vocês recebem a palavra, vocês recebem com alegria. Fruto de quem? Do Espírito Santo, gente. Se você for submisso ao Espírito Santo, até os teus momentos mais difíceis vai ficar mais fácil. O Espírito Santo hoje está pedindo para você. Você está na luta? Fica feliz e confia em mim. Agora, deixa eu fazer uma prova aí no seu coração. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não, perguntando se você está com luta aí. Tenho certeza que você deve estar. Agora, quantas vezes o Espírito Santo foi aí no teu ouvido e falou assim, ó: tenha paz em mim. Confia que eu estou no controle de todas as coisas. Quantas vezes ele já falou isso para você? E você foi submisso a essa voz? A gente tem que ser submisso à voz do Espírito de Deus. Se Deus está falando assim, ó: descansa em mim, confia em mim, ouve a voz de Deus, se mova na voz do Espírito Santo. Moisés se moveu na voz do Deus Todo-Poderoso, mas você também tem o Deus Todo-Poderoso aí na tua vida. Quem crê nisso? Se mova, se mova. Eu não sei mais o que o Senhor tem falado na tua vida, mas se Deus está falando para você, ó: confia, eu vou salvar a tua família, confia que eu vou abrir porta na tua vida, por que que você não confia? Fala para você, coloca a mão sobre o seu peito agora, coloca a mão sobre o seu peito, e diga assim, ó: eu preciso ser submisso à voz de Deus que fala comigo. Aleluia! Se o Espírito Santo vem falando, igreja, nós não vamos começar no Espírito e terminar na carne. Nós vamos começar no Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade, e vamos terminar com a Trindade completa dentro de nós na glória eterna, irmãos. É assim que nós vamos fazer. Fala para quem está do seu lado assim, ó: você começou no Espírito, continua firme no Espírito. Não analisa as coisas pela carne, analisa pelo Espírito. Posso te falar alguma coisa? Eu não sei o que Deus está falando no seu coração através dessa mensagem, ou Ele vem falando esses dias. Mas se Deus vem falando para você assim, ó: eu gostaria que você orasse mais, seja submisso à voz de Deus. Seja submisso à voz de Deus. Se é isso que Deus vem falando com você esses dias, eu não sei. Às vezes Deus vem falando para você assim, ó: ei, evangeliza, liga para tal pessoa. Você está sabendo que aquela pessoa tal está em depressão, você não ligou para ela para fazer uma ligação. Deus vai te levar a viver um extraordinário. Deus vai te levar através do Espírito Santo. Mas você precisa se mover. Às vezes você está sabendo que alguém está numa necessidade extrema financeira, uma dificuldade financeira tão grande. Você foi lá no mercado esses dias. O Espírito Santo pode ter falado assim para você assim: ei, lembra daquela pessoa assim da igreja? Está passando dificuldade.
Aí você deve ter falado assim, é só uma voz. Não é só uma voz, é a voz. É a voz do Todo-Poderoso, através do Espírito Santo falando na sua vida. Sabe, queridos, é tão gostoso quando a gente se move no Espírito como um discípulo. Sabe, o Espírito Santo fala assim, puxa, eu vou comprar comida, eu vou ajudar tal pessoa. Eu estou sabendo a situação financeira. Eu estou te dando um exemplo, eu não sei, eu não estou te instruindo a nada. Eu estou falando para você apenas ficar sensível à voz do Espírito Santo. Às vezes não é comprar comida, é pagar uma conta, é abençoar uma pessoa. Às vezes o Espírito Santo falou para você assim, ei, você está vendo aquele irmão lá, a cinta dele tá feia, você vê a cinta dele feia, Deus já mandei você comprar uma cinta para ele, você não comprou a cinta. É nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, queridos. Aí você vai lá, sabe o que acontece? Você sai daquela situação, você fala assim, uau, eu sou movido pelo Espírito Santo. Quem é movido pelo Espírito Santo nas pequenas coisas está preparado para ser movido para as grandes oportunidades e grandes experiências. Quem tem sede de experiência grande com Deus precisa primeiro aprender a se mover nas experiências pequenas. Você é um discípulo, se mova pelo Espírito, seja submisso ao Espírito. Se o Espírito Santo estiver mandando você fazer, vai lá e faça. Mas o que a pessoa vai falar? Que eu estou chegando com o sapato lá, ela não vai me olhar torto? Querido, não importa como que ela vai te olhar. Não importa como que aquele que mandou vai te olhar. Se o Espírito Santo falar assim, vai lá e pede perdão para aquela pessoa. Mas é difícil. Irmãos, o Espírito Santo está mandando. Se mova, vai lá pedir perdão. Eu não sei o que o Espírito Santo tem falado. Se é isso que ele tem falado, obedeça. Se o Espírito Santo tem falado para você assim, ei, você está com muita amizadezinha aí, que está te destruindo, que está acabando com a tua vida espiritual. Você precisa se desligar dessas amizades, porque essas amizades não convém você ficar. Sai fora. Não sou eu que estou falando na tua cabeça, é o Espírito Santo que está falando. E é tão gostoso quando a gente fala assim, aleluia, eu tinha essa vida, mas eu mudei. Sabe por que eu mudei? Porque eu deixei o Espírito Santo de Deus falar comigo. Eu andava na roda dos escarnecedores, eu mentia, eu contava piada, eu murmurava, eu falava mal de crente, eu falava palavrão, eu xingava. Você vai falar, o Espírito Santo está me incomodando, eu não vou fazer isso mais. Eu ando usando minha boca para coisa ruim. O Espírito Santo não te incomodou? Vou te contar uma experiência para você. Eu estava no acampamento de Monte Aprazível e a pastora Fabiane fez uma brincadeira comigo. E eu levei na brincadeira. Só que o Espírito Santo incomodou ela de tal forma que ela me ligou quando eu cheguei em casa e falou, pastor Leandro, eu preciso te pedir perdão. Do quê? Disso. Pastora, amém, tá perdoado, mas eu levei muito na brincadeira. Ela falou, mas o Espírito Santo me incomodou. Você sabe o que eu aprendo? Que a gente é movido pelo que o Espírito Santo fala em nós. E você tem que fazer isso. Às vezes você vai ter que confessar teu pecado. Às vezes você tem discipulador, às vezes você tem teu pastor, e aí você tem ministério na igreja. Não anda em santidade, e o Espírito Santo está falando para você assim, você não está bem, você está fraco, você está frio, você precisa pedir ajuda. E aí vem aquela voz do orgulho, não vou pedir ajuda para ninguém não, eu vou expor meu pecado, mas o Espírito Santo está falando, confessa, você é um discípulo, querido. O Espírito Santo é que dirige a tua vida. Não bloqueia o que o Espírito Santo está falando, não. Se o Espírito Santo está falando para você, confessa o pecado. Mas é um pecadinho. Todo mundo fala que não existe pecadinho, pecadão. Então, tá bom. Se você quiser dizer que é pecadinho, eu te digo. Tá bom, é um pecadinho, mas tem que confessar. Que seja. Coloca o tamanho que quiser. Gente, eu quero que você reflita agora o que o Espírito Santo está falando com você. O que ele vem falando com você. Posso te falar um negócio? Às vezes tem vida que está me ouvindo aqui que o Espírito Santo está pedindo para levantar de madrugada para orar. Há quanto tempo você não levanta de madrugada para orar? E não sou eu que estou apontando o dedo para você, não. Esquece eu aqui nesse momento. Eu só estou dizendo o seguinte, é para você avaliar o que o Espírito Santo vem falando para você. E eu te pergunto, você não vai ouvir? Você não vai mover? Você vai terminar na carne? Não deixa isso. Nós não somos o povo de Gálatas, não. Nós temos que mover no Espírito. Deus está falando. Deus está falando assim, nossa, você está sendo muito inconstante. Se o Espírito Santo diz que você é inconstante, não sou eu. Tem gente aqui que não é inconstante, mas e se Deus falar que você é inconstante? Você não vai falar que tudo é a voz do diabo, é o diabo. Não, às vezes é o Espírito Santo. Uma hora você está louvando a Deus, outra hora você está usando a boca, emprestando a boca para o diabo. Entendeu? É uma questão que é o Espírito Santo que tem que falar isso no seu coração. É Deus que está falando. Às vezes você vai ter que se levantar. Às vezes você está me ouvindo
e já falou para o pastor o seguinte: pastor, ó, me dá um minuto aí que eu preciso ir. Só que aí você vira as costas, você vai dobrar teu joelho, o Senhor vai lá e fala. Fala para quem está do seu lado assim, ó, você precisa se mover pelo Espírito Santo. Você sabe o que a Bíblia diz que Zacarias fez? Não vou abrir o texto, porque eu falei que aquele era o último texto. A Bíblia diz que quando, Lucas capítulo 1, diz que quando o Espírito Santo veio sobre a vida do Zacarias, ele profetizou. Eu tenho certeza que tem gente que está me ouvindo aqui, que lá no meio do culto, Deus já deve ter falado assim, ó, vai lá e profetiza sobre aquele irmão, algo que eu estou mandando você profetizar, e você já deve ter ido e já deve ter profetizado. Te pergunto, o Espírito Santo parou de falar isso? Eu tenho certeza que o Espírito Santo já deve estar falando assim, ó, você já recebeu o dom de línguas. Você precisa orar mais em línguas. Há quanto tempo você não ora em línguas? Há quanto tempo você não chora na minha presença? Há quanto tempo você não evangeliza? Há quanto tempo você não lê a Bíblia? E eu quero declarar que o Espírito Santo continue falando até mover você. E eu estou na expectativa de que você não se endureça o coração ao ponto de ser um discípulo que vai terminar na carne. Então você precisa profetizar. Você precisa ungir tua casa, abençoar tua família, profetizar sobre eles, declarar a bênção de Deus. Seja movido pelo Espírito. As circunstâncias de Paulo eram, eu tenho que ir para Jerusalém. Só vai ter conflito e vai ter luta, mas eu vou. Olha que lindo, eu vou. O Espírito Santo falou para Jesus, você tem que ir para o deserto para ser tentado. Eu vou. Eu vou ser submisso ao Espírito Santo. Coloca a mão no seu peito e diga assim, ó, eu serei submisso à voz do Espírito Santo. Estou encerrando. E nós vamos orar. Eu quero dizer as últimas minhas palavras. Um discípulo, olha o que eu vou ler aqui. Um discípulo submisso ao Espírito Santo não vai olhar para si próprio. Vou repetir. Um discípulo submisso ao Espírito Santo não olha para si próprio. Ah, o quê? Tem que ir para Jerusalém? Não. Eu vou. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Todo mundo vai criticar. Eu não sou guiado pela voz de todo mundo. Sou guiado pela voz de Deus. Então, um discípulo submisso ao Espírito Santo não vai olhar para si próprio. Segundo, um discípulo submisso ao Espírito Santo não vai conseguir relutar. Você pode lutar, relutar, pode teimar, insistir, mas quando Deus tem um chamado, se Deus tem um chamado, se esse chamado queima no seu coração, você pode tentar o que você quiser, você não vai conseguir. Se Deus tem obra na tua vida, se você acredita que Deus tem obra na tua vida, você não vai conseguir. Você não vai conseguir relutar muito. Você não vai conseguir. Você pode dizer assim, não, eu não quero isso. Querido, quem chamou você não foi homens, quem chamou você foi Deus. E deixou o Espírito Santo ali para ficar aqui. Coloca a mão sobre o seu ouvido, em nome de Jesus. E repete comigo assim, ó. Os meus ouvidos sejam desentupidos agora. Pronto. Todo discípulo precisa mover e ser submisso ao Espírito Santo. Eu dei vários exemplos. E eu encerro esse Tadel. São 21 horas e 31 minutos. E eu encerro com uma oração. E eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Curvar a sua cabeça. E eu quero te dar 30 segundos para você meditar no que o Espírito Santo veio falando com você esses dias. Às vezes o Espírito Santo falou para você assim, ó, você parou de dizimar. O Espírito Santo vem falando para você assim, ó, você tem que dizimar. Você não está dizimando, você não está confiando em mim. O Espírito Santo falou. Às vezes você está falando que é para você orar de madrugada. Tem um monte de gente orando na igreja de madrugada. Eu quero que desses 30 segundos você deixe o Espírito Santo trazer à tua memória o que o Espírito Santo vem falando com você. Fecha os teus olhos e curva a sua cabeça. É você e Deus agora. Em reverência, fecha os teus olhos.
Espírito Santo de Deus, aqui tem discípulos. Fala com cada um deles novamente. Fala naquilo que eles têm lutado, no que eles mais têm lutado, Senhor. É isso que eu peço para que o Senhor fale nessa noite. Fala com eles, com o que eles têm teimado, com o que eles têm resistido. Fala, Senhor. Eles sabem discernir a tua voz. Eles temem ao Senhor. Fala com eles, Pai. Eu não sei, eu não vou nem usar a minha boca para citar exemplo. Aqui agora o Senhor vai trabalhar de forma individual em cada um agora, Senhor. No coração. Fala, Senhor. Fala, Pai. Ministra agora, Senhor. Para que novos discípulos se levantem hoje como discípulos que vão ser submissos ao Espírito Santo de Deus. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Convence, Pai. Convence, Deus. Para que nenhum deles termine na carne, Pai. Talvez alguns já estão andando na carne. Mas o Senhor está chamando essa noite para voltar a andar no Espírito. Voltar a ser sensível ao Espírito. Voltar a se mover pelo Espírito. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida agora. Fala, Senhor. Pai, eu abençoo agora cada vida, Pai. E sei que só o Senhor pode fazer a tua obra. Sei que só o Senhor pode convencer. Que caia por terra toda a teimosia. Que caia por terra tudo o que nos impede de ser movido pelo Espírito Santo. Que a gente possa ser sensível no detalhe que o Senhor vai nos dar de cada momento, Pai. Eu abençoo, Deus, cada vida agora, Pai. E libero sobre elas a tua fidelidade, a tua vitória, a tua bênção, a tua dádiva, Pai. Deus, toma conta agora de cada vida, Senhor. Deus, enche eles agora, Deus, com uma porção nova de revelação, Pai. Sabemos que o Senhor fala. E não importa o que é que seja. Mas, Deus, que essa semana sejamos movidos novamente no fervor do Espírito Santo. E que possamos continuar na próxima semana. E continuar na outra, Senhor. Para que a gente seja aperfeiçoado no Espírito, Pai. Coloca em nós um coração preparado para essa sensibilidade, Pai. Coloca, Senhor Deus, um Espírito. Recria em nós o Teu Espírito, Pai. Oh, Pai, o Teu Espírito vai recriar o nosso Espírito, Pai, para que sejamos luz, bênção, para que sejamos tocados, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo agora cada cidade, cada pastor, cada igreja, cada discípulo, que sejamos todos movidos, ó Pai. A partir de já, muda em nós, Pai, para que a gente sinta que Deus está conosco e remove o peso que tem colocado, o inimigo tem colocado nas costas de algumas pessoas. Remove o peso, Pai. Remove o peso da carne que muitas vezes tem colocado sobre os ombros das pessoas. E faz eles voltar a enxergar e viver levemente, Pai, sabendo que não são guiados pela carne, mas pelo Espírito Santo, Pai. Eu glorifico a Deus e que sejam discípulos como Paulo, Pai, que vão ser direcionados pelo Espírito. Se deixa, eu vou, se não deixa, eu não vou, e eu dou glória a Deus em todos os momentos, ó Pai. Som do nosso coração, som da nossa mente, som da nossa boca, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, para que não possamos mais e não vivamos mais do jeito que vivíamos antes, ou que a gente possa ser tentado a voltar a viver na velha criatura. Não, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo cada lar, em nome de Jesus. E agora, quem crê, diz aí um amém, que eu estou liberando o áudio. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Deus. Amém. Obrigado. Amém, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus é bom. Amém. Glória a Deus.
Amém. Paz do Senhor, povo de Rio Preto. Deus abençoe vocês, filhos amados. Paz do Senhor, povo de Rio Preto 1. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Olímpia, Deus abençoe vocês, Olímpia. Obrigada, Glória a Deus, Olímpia. Olímpia 1 e Olímpia 2. Cadê o povo de bebedouro? Tem alguém de bebedouro aí, não? Cadê o povo de bebedouro aí? E cadê o povo de Barretos? Tem um povo de Barretos aí, parece, não tem? Oh, glória a Deus, o povo de Barretos aí, glória a Deus. Aleluia. Monte Azul, também não sei se eu não consigo ver, tem gente de Monte Azul nos acompanhando aí. Oh, glória a Deus aí do povo de Monte Azul. Tanabi, cadê o povo de Tanabi? Glória a Deus, Tanabi também, acho que está conosco aqui. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é bom demais. Olha o povo, que povo bonito. Tem mais alguma cidade aí, não? Acho que não, né? Acho que não tem, não. Pode falar oi aí, ó. Glória a Deus. Ó, o povo do contorno tá aí, gente. E a foto, João? Galera, Deus abençoe aí. Tchau. Eu não sei, mas não é aqui. Bachaneia. Deixa eu apertar aí, fazendo outra coisa. Tá aí. Menino lá. Na casa.